Olá, tudo bom? Mais uma vez enclausurados, mais uma vez gravando o culto, porque o decreto nos proibiu. Vamos em frente, vamos confiar que Deus está no controle e que o melhor está por vir. E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Quando você puder vir aqui cultuar conosco, vai ser um privilégio te receber aqui na Igreja Anglicana Esperança, que fica na Rua Campo Grande, número 18, em Candeias. Nós ficamos ao lado da Casa da Esperança. E realmente vai ser um prazer te receber aqui. Eu queria te convidar a um momento de oração e que esse momento de oração seja um momento de entrega, de confissão, para que nós possamos jogar fora todo aquele peso de culpa, peso de acusação que nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos podem ter trazido. Me acompanha nessa oração e depois, de coração limpo, restaurado o nosso relacionamento com Deus, nós vamos nos achegar a Ele e interceder. Interceder por esse tempo de doença, por esse tempo, pela saúde das pessoas, interceder pelo país, por todo esse problema que nós vemos na gestão desse país. E também vamos pedir pela Igreja de Jesus Cristo, a sua igreja, cada um de nós, para que a gente possa fazer diferença nesse mundo, sendo guiados, fortalecidos pelo Espírito Santo. Então me acompanha nessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, da confissão, pelo privilégio, Pai amado, do arrependimento. E com sincero arrependimento podemos jogar, Senhor, jogar fora toda acusação, todo sentimento de culpa, tudo aquilo, Senhor, que vem constranger e vem atrapalhar a nossa intimidade contigo. Pai querido, nós pecamos por atos, por palavras, por omissões, por pensamentos. E Tu conheces cada um dos nossos pecados. E hoje, Senhor, eu te agradeço, porque mais uma vez a Tua misericórdia se renova em nossas vidas e nós podemos entregar totalmente todos esses erros nas Tuas mãos. E te pedir, Senhor, que Tu construa novamente, que Tu reconstrua e que Tu venha moldar o nosso caráter, para que nós possamos ter o caráter de Cristo e sermos instrumentos Teus nessa sociedade. Diante dessa reconciliação, Pai, eu quero, em nome de Jesus, te pedir por aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão enfermas, Senhor, do corpo, da alma ou do espírito, Senhor. Cadeias sejam quebradas, eu te peço, que mentes sejam libertas de toda opressão, de todo sentimento, Senhor, de abandono, todo sentimento de culpa, toda solidão, Pai. Pai querido, que Teu Espírito Santo possa estar restaurando relacionamentos nesse momento, que Teu Espírito Santo possa estar restaurando vidas, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa estar trazendo consolo, Pai, para aqueles que perderam ou que estão em fase de desespero por conta de situações que só a Tua soberania, Senhor, pode dar jeito. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos entregar nas Tuas mãos o governo dessa nação, o governo desse estado, o governo desse município. Nós queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus que Teu Espírito Santo venha fazer uma renovação, uma restauração nos ideais, nos desejos dessas pessoas que estão de posse do poder, para que o Teu povo, Senhor, possa viver dias melhores, Pai. Enfim, Senhor, nós queremos te pedir pela Tua igreja, a igreja que se chama pelo Teu nome, que nós possamos deixar de falar tanto e começar a fazer mais, Senhor. Que nós possamos fazer Teu nome ser engrandecido, ser reconhecido, ser sentido o Teu amor através das nossas atitudes, Senhor. Capacita a Tua igreja, Senhor, capacita os Teus servos, fortalece, dá entendimento, dá discernimento, Pai amado. Encoraja e nos dá
a certeza, Senhor, de que não estamos sós, que Tu estás conosco e que Tu nos envia até os confins da terra, Senhor. Mas muitas vezes Tu quer que nós sejamos igreja dentro das nossas casas, dentro do nosso local de trabalho, Senhor, no meio da nossa família, dando testemunho verdadeiro, sincero. Então, Pai amado, usa a Tua igreja para transformar esse mundo, Pai. Em especial, Senhor, eu quero Te pedir pela igreja anglicana no Brasil, que Teu Espírito Santo possa estar capacitando o nosso arcebispo, para que ele tenha todo o entendimento e discernimento que a direção do Teu Espírito Santo é o que ele venha estar trazendo para os Teus filhos. É isso que nós Te pedimos, Pai amado, e na certeza da Tua fidelidade Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, pessoal, o decreto do governo nos restringe a vinda para o templo, vinda para o culto presencial, mas de forma alguma pode restringir o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso de sermos dizimistas fiéis, ofertantes graciosos, gratos a Deus. E eu quero dizer que você que pertence a essa comunidade, que você pode continuar demonstrando a sua fidelidade a Deus e sua gratidão através das contas do Pix, que está aparecendo agora na tela. E você que por alguma razão ainda não é membro dessa igreja, não se constranja. Fique tranquilo, isso é um compromisso nosso, isso é um prazer, na verdade, para cada um de nós. Podemos estar mostrando a nossa fidelidade a Deus, honrando os compromissos, porque sabemos que a igreja, a estrutura precisa também honrar os seus compromissos. Então, que Deus te abençoe e te faça muito feliz nessa demonstração de fidelidade a Deus, em nome de Jesus. Diante da certeza do seu compromisso com Deus, eu já quero agradecer profeticamente pelos dízimos e ofertas que vamos receber. Senhor, Deus amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, Te pedir que Tu esteja abençoando cada decisão, Senhor, cada decisão de se manter fiel a Ti, independente das circunstâncias, independente das situações. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus do sobrenatural. Nós sabemos, Senhor, que em Ti nós podemos colocar a nossa segurança. Em Ti, Senhor, nós podemos confiar. E nós queremos também, Senhor, demonstrar que entendemos que tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu Te damos. Muito obrigado, Senhor, e abençoa poderosamente a vida de cada um desses Teus filhos e filhas, fiéis no compromisso de andar segundo o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós vamos fazer a leitura da palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1. Essa leitura vai servir de base para a nossa mensagem de hoje. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 14. João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. Me acompanhe na leitura, eu vou fazer na versão NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. E eu quero te pedir para me acompanhar nessa oração, para que a mensagem de Deus fale claramente ao meu e ao teu coração. Pai, abençoa, Senhor, esse momento, abençoa e vem ministrar, Senhor, através do Teu Espírito Santo em nossas mentes, trazendo o entendimento do que Tu queres falar para cada um de nós, Senhor. Constrói, Senhor, em nós algo poderoso para que nós possamos viver uma vida segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas agora há pouco, algo em torno de um mês mais ou menos, uma pessoa abriu mão, perdeu um prêmio da Mega Sena no valor de 162 milhões de reais, um pouquinho mais, 162 milhões de reais. E esse prêmio, simplesmente, o ganhador perdeu porque ele não foi buscar. Ele estava com o bilhete sorteado, mas ele simplesmente não foi. Abriu mão dessa fortuna e ele perdeu. Já imaginou algo desse tipo acontecendo com você? Você vê a possibilidade de algo dessa forma, abrir mão de algo tão valioso, deixar para lá, deixar de lado? Você perderia esse prêmio? Eu estou fazendo essa pergunta porque todos os dias muitas pessoas perdem um prêmio que, por incrível que possa parecer para você, é muito mais valioso do que esse. E todos os dias, pessoas e mais pessoas, em todos os lugares, estão abrindo mão, estão deixando de lado e estão perdendo um prêmio maior ainda. Veja que na nossa leitura de hoje, teve um trecho que diz assim: aquele que é a palavra, que se refere a Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje, nós estamos encerrando a série Fé Vitoriosa. E vocês viram, quem acompanhou, viu que a gente tem algo muito poderoso a ganhar vivendo uma fé vitoriosa. Que a fé vitoriosa é aquela que me traz uma confiança, é aquela que é fundamentada numa confiança em Deus. Nós vimos que essa fé vitoriosa, ela redefine a minha identidade. Redefine a minha identidade como filho de Deus, como alguém importante, alguém nascido de novo. A partir desse momento, quando eu tenho essa nova identidade, essa nova forma de me avaliar, de me ver, aí eu tenho um refrigério, um verdadeiro refrigério para minha alma. Por quê? Porque eu não estou mais só. Eu tenho quem cuide de mim, não sou mais abandonado, não sou mais rejeitado. Não, isso traz calma, isso traz tranquilidade, isso traz refrigério. Mas ao mesmo tempo, essa fé vitoriosa, ela traz uma nova direção para a minha vida e para minhas atitudes. Ela redireciona minhas atitudes. Tudo aquilo que eu fazia de errado, agora eu não faço mais. Por quê? Porque sou nova criatura em Cristo.
porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que eu mudo a minha forma de ser, as minhas atitudes, eu começo a ter uma esperança de que todas as coisas erradas que eu fiz e que me trouxeram consequências ruins não vão mais acontecer. Pelo contrário, a esperança de que coisas boas virão, por quê? Porque a partir de agora eu estou vivendo um redirecionamento na minha vida. Toda essa construção, toda essa reforma, toda essa mudança vem por conta da fé vitoriosa. E para que tudo isso aconteça, eu vou frisar, vou dizer mais uma vez, o que em todas essas pregações foi dito. O que muda é o fato de eu nascer de novo. Eu tenho que ter convicção da paternidade de Deus. Você tem que ter convicção da paternidade de Deus, da adoção, porque Ele lhe escolheu. Se lembre o que lá em João, capítulo 5, versículo 4, a palavra diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a base para tudo. Ter essa consciência de que somos nascidos de Deus. Mas o que seria vencer o mundo? Vencer o mundo é vencer esse tempo, é vencer essa dificuldade desse dia a dia, é conseguir atravessar essa jornada e chegar lá no final e ter algo bom, algo melhor. É não ficar no caminho, é não perecer. Vencer o mundo significa vencer a morte. E só Jesus venceu a morte. Só Ele venceu a morte. O nosso nascimento natural, o seu nascimento, seu pai, sua mãe, um momento se encontraram e você veio a nascer. E esse nascimento natural só tem um destino, a morte. Até a gente tem a expressão que diz assim: a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós vamos morrer. Você já deve ter ouvido isso. Mas com o novo nascimento, em Cristo, que venceu a morte, nós podemos mudar isso. Não nós, mas Cristo que habita, que vive em nós. Veja esse texto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler dos versículos 54 ao 57. Que diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu agora que todo mundo tem um tempo. Nós estamos agora aqui numa peregrinação e que o final dessa peregrinação significa a sua morte física. Eu hoje vi uma filmagem, uma ilustração disso, onde um rapaz mostra uma corda enorme, enorme. Uma corda que, apesar de ter uns 100 metros, ele diz que essa corda ainda continuaria. E que dessa corda, uma parte desse tamanho apenas, é o que representa o tempo que nós estamos vivendo nessa peregrinação. Ou seja, o tempo de minha vida, da sua vida. E esse rapaz, ele mostra com muita clareza o quanto nós estamos sendo, vamos dizer assim, enganados, iludidos, quando a gente passa o tempo todo só pensando nesse pequeno espaço de tempo, ou esse pequeno tamanho em relação ao tamanho da corda. Isso quer dizer,
Muitas vezes nós vivemos nesse tempo, feito aquelas pessoas que estavam com Jesus, mas simplesmente desprezaram Jesus. Passou o tempo, morreram e não tiveram a oportunidade de se relacionar, de se entregar a uma vida nova e perderam. Por quê? Porque foi morte para sempre. Porque só Jesus, só em Jesus é que nós vamos ter a vida eterna. Você deu para entender agora o que é que eu estou falando e o que é que eu quero dizer quando eu falo de salvação? As pessoas estão vivendo muitas vezes procurando nesse pequeno pedaço de corda ou desse pequeno tempo de existência colocar tudo, e muitas vezes as nossas ilusões, os nossos desejos, as nossas fantasias, todas vêm em cima de dinheiro. O dinheiro compra tudo, o dinheiro consegue tudo, o dinheiro faz tudo. O dinheiro me traz segurança, o dinheiro me traz paz, o dinheiro me traz felicidade. Então muitas pessoas colocam o foco em algo e perde o prêmio principal, que é a vida eterna em Cristo. É por isso que eu disse logo no começo que uma fortuna muito maior do que aquela mega sena de 162 milhões está sendo perdida diariamente por várias pessoas em vários lugares do mundo. Mas que isso não seja a minha realidade, que não seja a sua realidade. E a mensagem de hoje, que é a última mensagem dessa série, é sobre a fé vitoriosa que garante a salvação. Nós vamos ver que a fé vitoriosa garante a salvação porque Jesus é o Filho de Deus. Crer nisso é fundamental. Fé é crer. E crer que Jesus é o Filho de Deus, essa é a base. Veja só esse versículo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Essa, como eu falei, a declaração é a base da fé que transforma o destino de qualquer pessoa, que transforma o nosso destino. A divindade de Jesus, por muito tempo, ela foi questionada na igreja primitiva. Sempre existiram as pessoas que vinham com heresias e ainda hoje nós vemos que a divindade de Jesus é colocada em xeque por algumas filosofias, por algumas linhas de pensamento. Mas se você prestar atenção, sem a divindade de Jesus, se Jesus não é Deus, ele é pecador. Porque só Deus é perfeito, só Deus é santo. Santo quer dizer puro, quer dizer separado, separado do erro, separado do pecado. Então, se Jesus não for Deus, ele é pecador. E se ele é pecador, ele morreu pelo pecado dele, não pelo meu, não pelo seu. Então, ter a convicção da divindade de Jesus faz parte de simplesmente do básico para que a gente possa entender que ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. É interessante que, apesar de forma muito clara a Bíblia mostrar que só Jesus teve um nascimento de uma forma tão sobrenatural, a Virgem concebeu. Por quê? Porque o que nela foi, vamos dizer assim, o que nela foi concebido do Espírito Santo. Não existiu relacionamento. Por quê? Porque é uma obra divina. O próprio Deus se fez aparecer, se fez nascer. Isso é maravilhoso, mas as pessoas ainda deixam de lado essa parte, o sobrenatural, que mostra que é a divindade. E a ressurreição? Quem já ressuscitou a si mesmo? Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva, Jesus ressuscitou outras pessoas. Mas ninguém tem o poder de se auto-ressuscitar, só Deus. Então isso mostra claramente a divindade de Jesus. Só Ele tem vitória sobre a morte. Jesus é o próprio Deus que nos criou e nos criou por amor. E mesmo assim, vendo a nossa rebeldia,
nossa desobediência. Muitas vezes a gente fala de Adão, colocando a culpa em Adão pelos erros, mas diariamente somos rebeldes diante de Deus. Várias vezes nós queremos colocar a nossa ideia, a nossa vontade acima da vontade de Deus. O nosso certo hoje é mais... Hoje a gente vê nessa loucura que a gente está vivendo no mundo, onde não existe mais um padrão moral divino como o correto. Cada pessoa, cada cabeça é um mundo. Por quê? Porque é rebeldia. As pessoas não estão aceitando a soberania de Deus. As pessoas não estão aceitando que Deus é quem sabe de todas as coisas. E essa rebeldia que Adão fez lá atrás e que tantas vezes nós cometemos diariamente, fez com que o pecado entrasse. E como consequência do pecado veio a morte. E só a morte poderia dar fim a essa situação. A salvação é exatamente não sofrer as consequências dessa rebeldia. Quando muitas vezes a pessoa diz assim, eu não preciso aceitar Jesus porque eu vou ser salvo de quê? Eu não estou correndo perigo? Tá. Você está sendo, com certeza, você está em uma esteira que não para, chamado vida. Essa esteira não para. O tempo lá, em um determinado momento, eu não sei quando, mas isso vai parar para você. E a consequência dessa vida de rebeldia vai chegar. E a salvação é justamente para lhe libertar dessa consequência. A salvação é exatamente não sofrer as consequências dessa rebeldia. Foi isso que Deus fez por amor, por mim e por você. Em um versículo conhecidíssimo, João 3,16, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está claro, o amor de Deus querendo restaurar um relacionamento que eu quebrei com Ele. E Ele tomou a iniciativa. Muitas pessoas simplesmente não conseguem acreditar nisso. Mas não existe outra forma, outra possibilidade de se ter a salvação. Não tem outro caminho que você possa andar. Não tem nenhuma outra possibilidade de você se reconciliar com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda isso, aceite isso. Só a fé vitoriosa é que vai fazer você entender que apenas Jesus tem todo o poder para fazer com que essa salvação chegue. Entenda o poder de Jesus como algo absoluto, algo total, algo pleno, todo o poder. Tudo é possível para Ele. Lá em João, capítulo 1, versículo 3, nós vimos que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Vimos também porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Veja, em Colossenses, Paulo deixou muito claro, Ele é, eu vou ler só esse final, Ele é antes de todas as coisas. Nada existia antes de Deus. Nada existia antes de Jesus. E nele subsistem todas as coisas. E todas as coisas vão voltar para Ele. Todas as coisas existem por conta dEle. Algumas pessoas, elas têm dificuldade em admitir o poder de Deus, até admitir o poder de outras pessoas.
Essas pessoas sofrem de um mal, não conseguem ser submissas, vivem em conflito pessoal, porque muitas vezes são colocadas em uma posição que precisa de submissão e elas simplesmente não conseguem, então elas vivem uma rebeldia. É uma forma muito prática de ver a forma que muitas pessoas não conseguem viver em submissão à vontade de Deus. É um problema, é uma desobediência sem tamanho, o tempo todo desobedecendo, sempre boicotando. Isso você vê, você pode ter até uma pessoa conhecida sua que você vê na prática essas atitudes. Mas entenda que essas atitudes todas vêm por conta da queda. Quando a gente é submisso, quando a gente não quer ser submisso a Deus, nós rompemos com Ele. E ao romper com Ele, nós rompemos com a natureza, por isso que está tudo se acabando. A ecologia está um caos. Nós rompemos com o próximo. Você nunca viu tanta violência, tanta maldade, tanta falta de amor entre as pessoas. Muitas vezes nós rompemos até com nós mesmos. Ansiedade, depressão, frustração. Então, a queda, o se desligar de Deus destruiu o ser humano de várias formas. E a rebeldia que nos faz de simplesmente continuar andando no lado contrário sem querer entender que nós precisamos baixar a cabeça, reconhecê-lo como Senhor e pedir a misericórdia dele. Isso é o processo de salvação. E Ele é o único que tem poder para transformar isso. Isso tudo é um sinal de um problema que vem lá, num tempo que eu acho que nem existia ainda o planeta, ou sei lá, o universo, não tenho ideia, mas há um tempo, no mundo espiritual, houve uma rebeldia, houve uma rebelião, onde Lúcifer, que era um anjo de luz, que era um anjo que cantava, que louvava a Deus, ele simplesmente quis ser Deus. E o orgulho subiu na cabeça e ele se rebelou. E 1/3 de todos os seres celestiais desceu com ele. E ele está aqui, nesses tempos, quebrando a cabeça da gente com mentira, com morte, com desavença. Tudo por conta do orgulho. Então, eu não posso admitir ser orgulhoso. Eu tenho que admitir que todo o poder, tudo é possível para Deus. Que é em Jesus que eu vejo a plenitude do poder. As pessoas não admitem, muitas vezes, por conta do orgulho, a necessidade de um Salvador. Existem várias pessoas que estão de formas completamente confusas e muitas vezes formas até conflitantes, tentando buscar uma salvação para si, buscando ter uma melhora sem precisar de Deus. Por quê? Porque o orgulho não permite que essas pessoas admitam a necessidade de um Salvador. E essas pessoas acreditam que vivendo, fazendo boas obras, fazendo boas ações, tentando, forçando a barra para ser melhor com os outros, não por amor aos outros, mas sim buscando alguma gratificação, alguma melhora, subir em um degrau celestial. Sem amor não vale. 1 Coríntios 13 diz isso. Eu posso fazer qualquer coisa, mas se não tiver amor, e amor ao próximo. Quando você faz uma boa ação buscando uma elevação espiritual, você está fazendo algo egoísta. Então quebrou todo o processo. É conflitante. Quando as pessoas buscam abrir mão da necessidade de um Salvador, do poder de Deus, por quê? Porque acham que por cumprir regras religiosas
já estão fazendo a sua parte. Regras religiosas não salvam ninguém. Regras religiosas só fazem trazer fardo, peso, culpa, frustração. Não é esse o caminho da salvação. Você nunca vai ser perfeito. E muitas vezes você vai começar a transferir, mostrando o erro dos outros para poder esconder o seu erro. É o chamado legalismo. É quando a gente passa o tempo todo apontando para os erros dos outros. Por quê? Porque eu não quero que ninguém preste atenção no meu. Isso não é salvação. Isso não pode trazer salvação. Muito menos sacrifício. Não vai ser o seu sacrifício. Não há sacrifício perfeito. Nós vamos ver mais na frente. Feito por homens para trazer a plenitude. Então, eu queria que você entendesse claramente. Só Deus, através de Jesus, tem o poder para transformar a situação. Eu vejo de forma muito clara que qualquer uma dessas atitudes que eu acabei de falar aqui apenas demonstram uma teimosia em não acreditar e não aceitar que só Jesus tem poder para restaurar a minha ou a sua comunhão com Deus. Então pare, desista, se entregue, se jogue, admita que quanto mais fraco você admitir ser, mais forte em Deus você será, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos ver também que a fé vitoriosa garante a salvação, porque Jesus é a luz que dá a direção. É em Jesus o caminho. Todo mundo sabe aqui um farol e a necessidade do farol na navegação. Hoje, com o GPS está ficando menos necessário, claro, mas o símbolo do farol é muito importante. Quando o navegador estava de noite, sem condições nenhuma de visibilidade, a luz que estava lá naquele farol fazia com que aquele navegador tivesse um prumo, tivesse uma direção. Ele ia no sentido da luz, sabendo que ali era a direção correta. Quanto mais ele virava contrário à luz, mais distante ele estava do porto seguro. Esse simbolismo é muito bom. Na leitura que nós vimos hoje, ele claramente mostra que Jesus é quem faz esse papel nas nossas vidas. Observe, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Tantas influências nós estamos vivendo hoje em dia, tantas verdades, entre aspas, tantas ideias, tantas filosofias. Mas será que dentre dessas tantas falsas fontes de luz você vai encontrar um porto seguro? Eu não tenho a menor dúvida que você não vai encontrar. Eu tenho certeza que quando você estiver se dirigindo no sentido desse tipo de luz falsa, você vai bater numa rocha e vai afundar. Você vai encalhar, você não sai do lugar. Tantas coisas podem acontecer. Eu queria que você entendesse que desde sempre a pessoa de Jesus, ele é a nossa referência. A gente vê que naquela época, Jesus, a luz do mundo, como diz lá em João capítulo 1, versículo 9, nós lemos aqui, diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Veja só, aquelas pessoas, os judeus mais especificamente, eles tinham uma noção, uma ideia de que Deus ia fazer algo para mudar a situação do povo. Ele sabia que Deus já havia anunciado a vinda de um Messias, de alguém que iria trazer uma liberdade, uma transformação para a situação do povo de Deus.
o que eles não sabiam, o que eles não estavam vendo, o que eles estavam sendo influenciados de forma equivocada, era como ia ser a ação do Messias. O Messias vinha na cabeça deles, na mente deles, como um guerreiro, como alguém que ia destruir o Império Romano, como alguém que ia colocar de volta a glória dos tempos do rei Davi, das glórias do tempo de Salomão, aquela glória que foi quando o povo de Deus, quando Deus venceu o Egito, derrotou todo o faraó e o seu exército. Então, aquele Deus vitorioso que levou Josué a conquistar toda a terra prometida. Então, eles viam na pessoa do Messias essa figura, mas não é isso. Por quê? Porque eles só estavam olhando o pedacinho da corda pequenininho, mas Deus estava preparando o caminho para a corda toda. Quando Jesus veio para trazer liberdade, mas não a liberdade da opressão do Império Romano, ele veio trazer a liberdade da opressão do pecado na minha vida, na sua vida, na vida daquele povo. E como a gente viu, a luz veio para o mundo. O caminho é esse, a direção é essa. A gente só precisa seguir, mas as pessoas, não, desse jeito não. Eu quero aqui agora. A gente tem uma falta de sintonia com o pensamento de Deus. E é a fé vitoriosa que faz com que a gente possa entender, não as coisas da nossa forma, mas da forma de Deus, porque a forma nossa é falha, mas a de Deus é que é perfeita. Muitas pessoas ainda hoje enxergam a vida nova de forma completamente equivocada. Se você for procurar fazer uma pesquisa, você acredita que você vai ver que muita gente acha que a vida nova, o entregar a vida a Jesus, é para ter prosperidade financeira. É para ter sucesso em tudo que faz. Nessa visão deturpada, tem pessoas que oram e ainda tem a ousadia de chegar a Deus em oração e dizer: eu exijo isso, eu exijo aquilo, eu determino isso, eu determino aquilo. Isso é mentira, isso é com todo respeito, mas isso é palhaçada. Quem é você e quem é o Todo-Poderoso para que você determine algo a Deus? Eu queria que você entendesse que essa mensagem de hoje tem o propósito de mudar a sua forma de pensar, a minha forma de pensar, e que a gente comece a olhar para o farol entendendo que ele vai me levar para um caminho novo. Olha o que Jesus diz, a palavra de Deus diz: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso foi quando Deus falou. Então perceba que mesmo naquela época da igreja primitiva, as pessoas estavam vivendo uma confusão em o que é que eu tenho a ganhar entregando a minha vida a Jesus. O que é que Deus vai fazer por mim? Esqueça tudo, porque essa mentira que faz você se apegar a bens, a situações desse tempo, isso é uma mentira de Satanás para lhe tirar do foco do que Deus quer para você. Então hoje mude, porque a grande jogada foi justamente entender e receber o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. É isso que Deus quer te dizer. Você já tem uma porta aberta que Jesus abriu para você. Entre e viva uma vida nova. Eu me lembro na leitura da Bíblia do fato de Esaú, o primeiro filho de Jacó, primogênito, que por conta de ser primogênito tinha direitos absolutos e que ele simplesmente abriu mão.
do direito de primogenitura, porque ele estava com fome e queria satisfazer uma necessidade pontual, e ele trocou por um prato de lentilhas. É isso que eu vejo a gente normalmente vê hoje em dia. As pessoas querem abrir mão de um relacionamento íntegro, integral com Deus, para poder ter satisfações imediatas, momentâneas e passageiras. Não vamos cair nessa armadilha. Não troque a possibilidade de um relacionamento com Deus por absolutamente nada. E para finalizar, queria deixar claro que a fé vitoriosa garante a salvação, porque Jesus trouxe a salvação para todos nós. A palavra diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vocês estão lembrados? Filhos de Deus. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar com Esaú, a respeito de Esaú. Esaú, ele tinha o direito de ser filho de Deus, de ser filho de primogenitura, ele abriu mão. Os judeus, naquela época, estavam diante de Deus, Deus estava com eles, Deus veio, a promessa do Messias foi cumprida, porque Deus é fiel, ele enviou o Messias para fazer a transformação. Mas aqueles, não era assim que eu queria o Messias. Não é desse jeito, o Messias que eu quero não é assim. Rebeldia, eu sei mais do que Deus. E eles rejeitaram, eles abriram mão, eles não quiseram. Eles queriam um poder militar. Tem gente que quer dinheiro na conta, tem gente que quer carro novo, tem gente que quer virar patrão. Mas Deus é Deus. Você, será que você está deixando de lado a oportunidade de viver a salvação propriamente dita, a verdadeira, porque você está buscando outra coisa no Evangelho? Mas esse versículo também, ele mostra de forma muito clara que só Jesus, e por ele ser Deus, é que pôde cumprir todos os pré-requisitos para a salvação. Eu falei antes a respeito de sacrifício. E a palavra de Deus diz assim, e eu quero que você entenda bem, quando diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Ou seja, não tem um guia, não tem um líder, não tem absolutamente ninguém que possa fazer algo para lhe trazer a salvação. Nem você mesmo, como eu falei. O plano de salvação de Deus, quando a rebeldia de Adão apareceu, começou a vir a morte do inocente para pagar pelo erro, pelo pecado do culpado. Criou-se, e no livro de Levítico existem as leis cerimoniais, onde essas cerimônias representavam justamente e vinham a representar o sacrifício do inocente em detrimento do culpado, e animais inocentes eram sacrificados pelo culpado do homem. E por que o sacrifício não nos leva à salvação? Por mais que você se esforce, por mais que você se sacrifique, nunca vai chegar. Eu queria que você me acompanhasse na leitura desse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 5 ao 10. Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Só ele poderia ter feito. Veja só, a palavra diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou,
No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem eles te agradaste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, Jesus disse: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, o ritual cerimonial que existia de imolar o cordeiro, de matar o garrote, o bezerro, toda aquela morte, toda aquela cerimônia, todo aquele modelo ficou para trás. E Jesus tomou aquela posição do sacrifício perfeito. E pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Eu queria que você tomasse posse disso. Eu queria que você entendesse que quando Jesus decidiu no Getsêmani não abrir mão de cumprir o seu propósito, sabendo tudo que ele ia sofrer. Quando eu estava preparando essa mensagem, me veio na mente as Páscoas que Jesus participou. Me veio à mente a quantidade de vezes que Jesus viu animais sendo sacrificados, sendo mortos, para dar fim ao pecado de uma pessoa. E que cada vez que Jesus via aquilo, ele dizia, eu acho que ele pensava, dizendo, minha vez está perto. E quando chegou no Getsêmani, Jesus se defrontou com medo, angústia, de passar por aquele sacrifício, de passar pelo seu ritual de sacrifício. E ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele suou sangue de tanta ansiedade, mas ele se lembrou de você. Ele se lembrou do quanto você é especial para ele. Ele se lembrou o quanto ele quer ter você por toda a extensão da corda. Ele quer estar contigo por toda a eternidade. Então ele disse que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. E a vontade de Deus que é perfeita. Apesar da dor e do sacrifício que ele tinha que passar, Jesus não abriu mão. Ele se entregou por mim e se entregou por você. A fé vitoriosa que nos garante a salvação é justamente crer nisso e crer que foi por mim e foi por você. E eu espero que agora você me acompanhe nessa oração, para que de uma forma transformadora você possa estar entregando a sua vida a esse Deus de amor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar transformando a sua mente, seu entendimento. Porque é por isso que nós vamos orar agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sacrifício para nosso resgate. Nós queremos te pedir, Senhor, que toda a incredulidade caia por terra. Nós queremos colocar a nossa fé, a fé vitoriosa em Ti, Senhor, e nesse sacrifício que nos traz a paz. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Senhor, e faz uma transformação nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo, eterno e maravilhoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero me despedir de vocês, agradecer, pedir paciência, pedir que, em nome de Jesus, nossas orações estejam sendo direcionadas para as pessoas que estão sofrendo nesse tempo. Se você estiver passando por uma situação específica de necessidade, por favor, entre em contato conosco. Tem o telefone aqui da igreja, você manda uma mensagem para o WhatsApp, você entra em contato pela rede social. Não fique só.
Não se sinta só, não se sinta abandonado, porque Deus quer nos usar para te abençoar, para cuidar de você. Eu quero agora derramar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida com a bênção pastoral. Que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre medida, sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios, sobre tudo que te é importante, sobre a sua família, para que você possa provar e comprovar o quão maravilhoso é estar debaixo da graça desse Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, fique na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus te abençoe.